Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. A Igreja propõe, para o 32º domingo do tempo comum do ano A, uma passagem do Evangelho de São Mateus, do capítulo 25, versículos 1 a 13. É a parábola das 10 virgens. Qual é o significado dessa parábola de Jesus? Para entendermos, precisamos ouvir como o público de Jesus ouviu. Nesta passagem, Jesus pressupõe claramente que aqueles que estão ouvindo estão familiarizados com os costumes judaicos do casamento. Portanto, nós também precisamos conhecer alguns pontos básicos sobre um antigo casamento judaico para ter uma perspectiva daquilo que Jesus queria dizer. O casamento judaico começava com o que nós chamaríamos de noivado. Um homem e uma mulher ficavam noivos, trocavam os votos e legalmente se tornavam marido e mulher. Mas não viviam juntos nem consumavam o casamento até que o esposo construísse uma casa, preparasse um lar para a noiva e também para a celebração da grande festa de casamento. Esta festa normalmente durava 7 dias. 7 dias de festa e alegria, com a reunião dos moradores da cidade, dos amigos e da família para comemorar. E durante esse período havia uma noite especial, a noite da consumação, onde o noivo e a noiva eram levados em procissão para a casa que o noivo construíra. Havia uma comitiva de amigos do noivo e uma comitiva de amigas da noiva, o equivalente judaico do primeiro século dos nossos padrinhos e madrinhas de casamento ou das nossas damas de honra de hoje. Essas moças deveriam estar prontas para a procissão que ocorria quando o noivo chegasse. E iam todos para dentro da casa, onde haveria uma festa fechada. Como frequentemente a procissão ocorria de noite, as virgens tinham tochas, que no Evangelho são chamadas de lâmpadas, para iluminar o caminho. Essas tochas eram envolvidas com um pano embebido em óleo para serem queimadas, e era uma ocasião festiva e importante. Jesus diz que 5 das damas de honra têm óleo e 5 não têm. A procissão atrasa porque o noivo está atrasado. Enquanto esperam o noivo chegar, elas adormecem. Quando alguém grita que o noivo está chegando, acordam. E as 5 virgens imprevidentes ficam preocupadas que as suas lâmpadas se apaguem. Daí pedirem às previdentes que lhes doem um pouco do seu óleo. Como costuma acontecer com as parábolas de Jesus, embora nem sempre nós percebamos, porque não conhecemos bem os costumes da época dele, há aqui algo estranho. As virgens que têm óleo se recusam a ajudar e mandam as outras comprar óleo para si, pois, se lhes derem do seu, poderá faltar-lhes. Ora, não havia lojas abertas à meia-noite naquele tempo, e foi a hora que o noivo chegou. Além disso, essas procissões não percorriam uma distância longa, começavam perto do local da festa. Esses fatores já deixam entrever que Jesus está falando de um casamento que não é um casamento comum, e nem o noivo é um noivo comum. Tampouco se trata realmente de óleo e lâmpadas. As lâmpadas, as virgens, o óleo simbolizam algo mais. Há um significado espiritual para tudo isso. No desenrolar da parábola, as 5 virgens imprevidentes resolvem sair e, em que pese a hora tardia, conseguem um pouco de óleo, com alguém. Mas quando voltam, a porta da casa da festa de casamento já foi fechada. Então elas batem na porta e dizem: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. O termo que São Mateus usa aqui é Kyrios, palavra que pode ser usada para mestre e também é o nome do Senhor Deus, ou de Jesus como o Senhor, Filho de Deus. E o que o noivo faz diante do pedido para ele abrir a porta? Ele chega, entreabre a porta e diz às moças: Eu não as conheço. E como que fecha a porta na cara delas. Ora, um noivo normal não iria fechar a porta assim, sendo as damas amigas da sua noiva, ou então membros da família da noiva.
E além do mais, ele diz algo completamente inconcebível: não as conheço. Isso não faz qualquer sentido em um casamento comum. Porque assim como hoje, os padrinhos e as madrinhas normalmente são escolhidos e eram escolhidos entre amigos próximos ou parentes do noivo ou da noiva. Mais uma vez, Jesus mostra com a sua narrativa que ele não está falando sobre um casamento comum. Ele está falando sobre o reino de Deus. Mais uma vez, ele está comparando o reino de Deus, o reino dos céus, a um casamento, a uma festa de casamento, como também fez naquele casamento real, na parábola do filho do rei. E qual é o objetivo de Jesus em contar essa parábola? Ele quer dizer àqueles que o escutavam naquele tempo e a todos hoje: vigia, porque não sabes nem o dia nem a hora. Jesus está falando sobre o julgamento final, sobre a sua segunda vinda no fim dos tempos, com a imagem dele como o noivo divino. O Messias parece estar atrasado, mas virá em algum momento para inaugurar a festa de casamento eterna do reino dos céus. E quando ele vier, numa data que não conhecemos, é preciso estar pronto. Assim, as 10 virgens representam a igreja em 2 estados diferentes. Aquelas pessoas que estão preparadas serão como as 5 virgens prudentes que tinham azeite para suas lâmpadas. Estão preparadas para a chegada de Cristo. As outras que não estão preparadas são como as 5 virgens imprudentes, imprevidentes, que não têm óleo em suas lâmpadas para saudar o noivo e conduzi-lo na procissão adequadamente. Os que estão preparados serão levados ao grande banquete de casamento do Cordeiro, de que fala o livro do Apocalipse no capítulo 19, quando João descreve o reino dos céus. Os demais sofrerão a grande dor, a principal dor daquilo que chamamos de inferno, que é a separação eterna de Deus. Quando o noivo diz, eu não as conheço, está querendo dizer que não tem um relacionamento com aquelas pessoas. Assim como em Mateus 7, 21, Jesus alertava, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, diz Jesus, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Assim como nessa ocasião, também aqui Jesus está mostrando a importância fundamental de um relacionamento pessoal com Ele. Na linguagem bíblica, nós sabemos que conhecer é ter um relacionamento forte, profundo, como o do marido e da mulher, que são uma só carne. Jesus aponta que é preciso que ele possa ter esse relacionamento com aquele que quiser entrar na alegria do reino dos céus. E como é possível isso? A resposta está ainda em Mateus 7, quando Jesus explica que é preciso fazer a vontade de Deus para agradá-lo. É assim que se cultiva um relacionamento com Ele, fazendo a sua vontade. Na passagem do capítulo 7, Jesus menciona que teriam dito a ele, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome? Em Mateus 25, Jesus indica que, mesmo que se realizem grandes obras, se não se tem intimidade com Jesus, se não nos damos a conhecer a Ele, não abrimos a porta do nosso coração, a porta do reino se fechará, porque não estamos ancorados no fundamento, que é esse relacionamento com Ele. Vamos deixar claro, as obras são importantes, temos que fazer a vontade de Deus, mas fazemos a vontade de Deus por meio de sua graça, em um relacionamento com Ele, onde o conhecemos como Salvador e noivo. E ainda nos resta perguntar o que o óleo simboliza. O óleo é o elemento crítico, que faz a diferença entre as virgens previdentes e as imprevidentes. Os padres da igreja, que conviveram com os apóstolos ou vieram a seguir, interpretaram o óleo como um símbolo das boas obras. Santo Agostinho, que foi um deles, interpreta a imagem da lâmpada na parábola das 10 virgens, em Mateus 25, à luz da imagem de uma lâmpada de que Jesus falou em Mateus 5, versículo 16, lá no Sermão da Montanha.
Ali Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Deixem sua luz brilhar diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Portanto, se no Sermão da Montanha a lâmpada é um símbolo de boas obras, o mesmo se aplica à lâmpada das 5 virgens prudentes na parábola de Mateus 25. A razão pela qual elas podem acender as suas lâmpadas e permitir que a sua luz brilhe diante dos homens é porque elas fizeram boas obras, porque estão realmente vivendo de acordo com o Evangelho, seguindo a vontade do Pai no céu. Aqui temos mais um exemplo de por que a Igreja Católica não aceita a doutrina da sola fide, isto é, que somos salvos somente pela fé e que as obras não importam, não desempenham nenhum papel na santificação ou no julgamento de cada um. A Igreja age assim porque repetidamente no Evangelho de Mateus, Jesus insiste em enfatizar, vez após vez, que sim, a fé é importante, sim, acreditar nele é essencial, sim, ter um relacionamento com ele é essencial. Mas ele diz que expressamos essa fé e esse relacionamento por meio daquilo que ele chama explicitamente de boas obras em Mateus 5. Claro que sempre as faremos por meio da graça de Deus. É a graça dele operando em nós. Em resumo, precisamos realizar boas obras, boas ações, conformes com a vontade do Pai que está expressa no Evangelho, para ter o óleo que vai acender aquela lâmpada para estarmos com o noivo e entrarmos com ele na festa do casamento, na alegria eterna do reino de Deus. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like e inscreva-se no canal, acionando o sininho para receber notificações de novos